Enquanto você estava no mercado ontem, olhando o preço do quilo de carne, calculando se o dinheiro da aposentadoria aguentava até o fim do mês, alguém gastou 520 milhões de reais em 6 meses. Não em hospitais, não em remédios, não em escolas. E eu tenho aqui os documentos oficiais do próprio governo, que mostram exatamente para onde foi esse dinheiro. Mas tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. Por que justamente agora, há 3 meses das eleições? Vou te contar uma coisa que o governo preferia que você não soubesse. Pensa comigo, cada real que você paga de imposto na farmácia, no mercado, na conta de luz, esse dinheiro vai para o orçamento federal. E parte desse orçamento, 520 milhões de reais, foi destinada à publicidade governamental só nos primeiros 6 meses de 2026. Não é opinião, é número. É documento publicado pela Folha de São Paulo, com base em dados oficiais da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social, o órgão que cuida da propaganda do governo federal. Se você recebe aposentadoria pelo piso, em torno de R$ 1.500 por mês, pensa, enquanto a gente está aqui conversando, a SECOM gastou em publicidade mais do que você vai receber pelo resto da sua vida. Não é exagero, é aritmética. E aí vem a pergunta que muita gente da sua cidade, da sua rua, talvez nunca tenha parado para fazer. Se falta dinheiro para pagar aposentadoria decente, se a fila do SUS não anda, se o remédio do CMED sumiu da prateleira do posto de saúde, de onde vem 520 milhões para outdoor, televisão e anúncio no celular do seu neto? Deixa eu te mostrar os números um por um, porque quando você ver a lista completa, vai entender que isso não é acidente. O número mais alto, 150 milhões de reais numa única campanha. O slogan era Conectando Entregas e Futuro. 150 milhões numa campanha só. Pensa no que dá para fazer com 150 milhões numa cidade do interior de Minas Gerais, ou do Piauí, ou do Pará. Quantas cirurgias cardíacas o SUS consegue fazer com esse valor? Em torno de 34 mil. Quantas escolas reformadas? Mais de 120. Mas esse dinheiro não foi para isso. Foi para um slogan de televisão. O segundo número, 80 milhões de reais na campanha sobre o fim da escala 6 por 1. 6 dias de trabalho, 1 de folga. Quem trabalhou a vida inteira sabe o peso disso. Sair de casa segunda-feira de manhã e só ver os netos no domingo. Isso é real, isso dói. E a discussão sobre essa reforma é legítima. Mas, e aqui é onde a história fica interessante, a reforma ainda não foi aprovada no Congresso. Ainda não existe como lei. Então o governo gastou 80 milhões de reais para anunciar uma coisa que ainda não aconteceu. Para quê? Para que o trabalhador pense, ele está do nosso lado. Às vésperas da eleição. 80 milhões por essa sensação. O terceiro número, 45 milhões de reais para divulgar o novo Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas. O programa pode ajudar gente endividada, tudo bem, mas repara numa coisa, 45 milhões não foram para pagar a dívida de ninguém, foram para anunciar o programa, para fazer você saber que o programa existe. A diferença entre investir num programa social e pagar publicidade sobre ele. E aqui, os 45 milhões foram para a publicidade. Mas tem um número que aparece lá no final da lista e que praticamente ninguém comentou. 7 milhões e 600 mil reais em pesquisas de opinião, dentro do orçamento da SECOM. Pesquisa de opinião é publicidade? É comunicação social? Ou é levantamento de quanto o presidente está bem ou mal nas pesquisas, quais temas mobilizam o eleitor, o que o público de 50 anos para cima quer ouvir antes de outubro? Isso ninguém respondeu. A Folha publicou o valor, mas a lista completa de quem recebeu esses contratos não foi divulgada. 7 milhões e 600 mil reais e não sabemos para quem foram. Agora some tudo isso, 520 milhões em 6 meses. Para ter noção do tamanho desse número, o governo anterior, no mesmo período de 6 meses de 2022, gastou 213 milhões e 500 mil reais em publicidade, que também é muito. Mas Lula gastou mais que o dobro, 2,5 vezes mais. Não é avaliação política, é subtração. E por que isso acontece agora, em 2026? Porque em 4 de julho entra em vigor o chamado Defeso Eleitoral,
A lei que proíbe o governo de fazer publicidade institucional durante o período pré-eleitoral. O governo sabia que a partir do dia 4 de julho a torneira fecha. Então, o que fez nos 6 meses anteriores? Abriu a torneira no máximo, 520 milhões antes do prazo acabar. No dia 24 de junho, o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, entrou com uma representação no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a suspensão imediata de todas as campanhas do governo Lula. O argumento era direto: o governo teria ultrapassado em 42 milhões de reais o limite legal de gastos com publicidade. O processo foi distribuído para o ministro André Mendonça. Isso está registrado. Isso é processo público. Agora para um segundo e pensa comigo numa coisa. Existe uma diferença entre informar a população sobre serviços públicos e usar dinheiro público para convencer essa mesma população de que o governo é bom antes de uma eleição. A primeira coisa é a obrigação do Estado. A segunda é campanha eleitoral. E campanha eleitoral com dinheiro público é proibida. Não é opinião de comentarista, está na lei. Quando o slogan diz "Conectando entregas e futuro", e aparece na televisão, no outdoor da rodovia, no intervalo do jornal da sua cidade, quem está sendo conectado a esse futuro? O programa social ou a imagem de quem governa? Pensa num empresário que pega dinheiro do caixa da empresa, que é de todos os sócios, e usa para fazer campanha para se reeleger presidente da empresa. Os outros sócios aceitariam isso? Provavelmente não. E você, que é contribuinte, que é sócio involuntário do Estado brasileiro todo mês quando paga seu imposto, você aceita? Não estou dizendo que roubaram. Estou dizendo algo diferente e talvez mais difícil de digerir. Usaram o seu dinheiro, legalmente, dentro de um prazo legal, da forma mais intensa possível, para construir uma imagem que vai ajudar numa campanha eleitoral. Isso é permitido até certo ponto, e depois de certo ponto vira abuso. E a discussão agora, no TSE, é exatamente sobre onde está essa linha. Tem uma pessoa que eu quero que você visualize. Chama Seu José, 70 anos, mora numa cidade pequena no interior de Minas Gerais. Aposentado, recebe o piso, R$ 1.500 por mês. Paga aluguel, compra remédio controlado todo mês, ajuda a filha quando pode. Trabalhou 38 anos com carteira assinada, contribuindo todo mês pro INSS, sem falhar. Seu José liga a televisão de manhã, propaganda do governo. Abre o celular que o neto configurou para ele, propaganda do governo. Passa de ônibus pela avenida principal, outdoor do governo. Ele vê aquelas imagens, aqueles slogans, e talvez pense: bom, pelo menos estão fazendo alguma coisa. É exatamente essa sensação que custou 520 milhões de reais. O dinheiro do Seu José, não no sentido simbólico, no sentido literal, porque ele pagou décadas de contribuição e paga imposto em cada compra que faz, foi usado para produzir essa sensação nele. Para que ele, em outubro, lembre do slogan antes de entrar na cabine de votação. Você acha que o Seu José sabe disso? Você acha que, se soubesse, pensaria diferente? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil, e é honesto admitir isso. Agora olha o outro lado da balança. 520 milhões de reais. 800 mil aposentadorias no valor do piso por um mês inteiro. Ou 34 mil cirurgias cardíacas pelo SUS. Ou 120 escolas construídas do zero em municípios que não têm estrutura. Ou 300 unidades básicas de saúde equipadas. Essa é a balança. De um lado, os outdoors e os spots de televisão. Do outro, o que poderia ter sido feito com o mesmo dinheiro. Não estou aqui para dizer que publicidade governamental é sempre errada. Há campanhas que salvam vidas. Vacinação, prevenção de dengue, alerta de enchente. Isso é comunicação pública de verdade. Mas 150 milhões num slogan sobre entregas e futuro, às vésperas de eleição. Isso entra em qual categoria? E tem algo que ainda não foi respondido. Os 7 milhões e 600 mil em pesquisas de opinião contratadas pela Secom. Quem recebeu esses contratos? Quais perguntas foram feitas? Sobre quais temas? Sobre quais regiões do país? Sobre quais faixas etárias? Se essas pesquisas foram usadas para calibrar o discurso de campanha, para saber o que os eleitores de 50 anos para cima querem ouvir antes de outubro, isso é publicidade institucional ou é inteligência eleitoral paga com dinheiro público? A Folha de São Paulo publicou o número, mas não publicou a lista completa de fornecedores. E o governo não divulgou espontaneamente.
Quando um governo gasta mais que o dobro do governo anterior em publicidade, nos 6 meses imediatamente antes do defeso eleitoral, com um processo no TSE por excesso de gastos em andamento, você é livre para chegar às suas próprias conclusões. Mas que as perguntas existem, existem, e merecem resposta. A questão que fica, e que é mais difícil do que parece, é esta. Numa democracia, onde está a linha entre o governo informando o cidadão e o governo usando o dinheiro do cidadão para se manter no poder? Essa linha existe na lei, mas a lei tem interpretação, e a interpretação vai ser feita por ministros do TSE, não por você, não por mim, não pelo seu José lá em Minas. O que você pode fazer é saber que esses 520 milhões existem, saber de onde vieram, saber quando foram gastos e por que foram gastos com tanta pressa. E depois, quando o momento chegar, decidir com essa informação na cabeça. Porque no fim das contas, a balança pesa na mão de quem vota. E o seu José, da próxima vez que ver um outdoor na avenida, talvez pense de forma um pouco diferente sobre quem pagou por aquela imagem. Interessante, não é? Como muda a percepção de uma coisa quando você sabe o preço real dela.